Que radiografia é essa que a gente está olhando? A gente está olhando uma radiografia de abdômen, tá? Esse raio-x de abdômen ele está bem feito? Gente, ele não está muito bem feito. Por quê? Porque o ideal na radiografia do abdômen é que a gente inclua desde a sínfise púbica até a base do pulmão. Então, como está cortando aqui a base pulmonar, eu não posso dizer que eu estou incluindo nesse raio-x todas as estruturas que eu deveria estar avaliando na radiografia do abdômen. Então, base pulmonar faz parte de estrutura que eu tenho que estar vendo na radiografia do abdômen. Então, se não incluiu, não está tecnicamente adequado. Eventualmente, o paciente é grande demais e aí o que é preciso ser feito? Faz uma imagem mais pegando a sínfise púbica e outra pegando até base pulmonar e aí você meio que avalia as duas e beleza, mas assim, tecnicamente a radiografia do abdômen deve incluir desde a base do pulmão até a sínfise. E olha só, acabou cortando um pouco essas alças intestinais mesmo, né? Mas o que a gente tem de informação aqui no que foi incluído no estudo é suficiente para fazer, né, a suspeita diagnóstica. Então o paciente com síndrome obstrutiva está com dor de distensão abdominal há 3 dias. E olha o que a gente está vendo nessa radiografia, gente. A gente está vendo distensão de alças intestinais, que a gente consegue perceber que são alças do intestino grosso. Como é que a gente percebe isso? Olha, se você reparar, o intestino grosso ele possui austrações, essas reentrâncias que não vão até o outro lado da alça, tá? Então, quando eu vejo um intestino, uma alça intestinal dilatada, que tem austrações como essas aqui, ó, eu sei que eu estou diante do intestino grosso. Se fosse intestino delgado, teríamos pregas coniventes, que se estenderiam de um lado até o outro lado da alça. Então, o intestino grosso, porque tem austração, e também pela localização, galera. O intestino grosso ele tende a ocupar uma disposição periférica na moldura, no raio-x de abdômen, porque ele funciona como meio que uma moldura sobre as alças do delgado. A disposição dele é sempre mais periférica, beleza? Então, ó, eu tenho dilatação do intestino grosso, então, e por que está acontecendo isso? Se eu reparar bem aqui no centro dessa radiografia, eu percebo que existe uma textura esquisita ali, tá? Olha só a textura dessa imagem aqui, ó. É como se fosse um pouquinho heterogêneo, ó, e faz uma espécie de massa. Percebe? Ó, tudo isso aqui, ó. É como se fosse uma massa com a textura mais heterogênea. O nome dessa textura esquisita chama miolo de pão, tá? Essa textura esquisitinha chama miolo de pão. E miolo de pão na radiografia, gente, ele geralmente está relacionado a fezes endurecidas ou em processo de endurecimento. Enquanto quando a gente encontra na radiografia algo que parece uma massa e tem aspecto em miolo de pão, ou seja, fezes endurecidas, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar em fecaloma. Então olha aí a imagem com aspecto em miolo de pão, ocupando toda essa região com a marcação e sem marcação, para vocês identificarem a área afetada. E perceba que eu sei que de fato é um fecaloma e não uma simples fezes em endurecimento ali. Ou seja, eu sei que essa massa está tendo efeito obstrutivo justamente por causa da dilatação das alças intestinais a montante. Então, se o fecaloma é uma obstrução distal ali do reto ou reto sigmoide, que não deixa passar nada, né, uma síndrome obstrutiva, ele obstrui mesmo, o que vai acontecer com o intestino grosso a montante? Ele vai dilatar e a gente consegue enxergar essa dilatação na radiografia. Então, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, com e sem a marcação. Então, se eu vejo dilatação de alças do intestino grosso e uma massa ali na pelve com aspecto em miolo de pão, o que eu tenho que pensar? Tenho que pensar em fecaloma. Junto que esse paciente é um paciente com história de síndrome obstrutiva e é a cereja em cima do bolo que a gente precisa para fazer o diagnóstico. Beleza?